Olá, taurinos, tudo bem? Aqui é Vivi Aureli. Vamos fazer uma leitura para o amor, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Lembrando que é uma leitura geral, então vocês precisam adaptar também a temporal, tá? Faz tempo que eu queria misturar os dois baralhos, que é do mesmo autor, é dos anjos e dos demônios. É mais pra gente ver as energias, de repente, as ocultas, tá? Fiz de Ares, ficou bem legal. Aliás, Ares até veio... Até uma ópera surgiu, né? Eu falei que a história de Ares parecia uma ópera. Vamos ver o que sai aqui para Touro. Espero que seja uma leitura bastante importante aí para vocês, esclarecedora. A única dificuldade é efetivamente misturar, mas eu já misturei, tá bom, gente? Então vamos lá? Vivere veniversum vivos vit, vivere veniversum vivos vit, vivere veniversum vivos vit. Vamos pegar, então, 9 cartinhas. Rei de espadas. Valete de ouros. 8 de espadas. Nove de paus. A força no centro da questão. Cavaleiro de copas. 5 de paus. Mas tem algum tipo de dificuldade aqui, né? Porque a posição do 5 de paus, ela é a posição aqui na diagonal oposta, como se fosse a força contrária, vamos dizer assim. Tá bem na ponta aqui. E é uma carta realmente que fala de situações que são adversas, né? Que podem estar nos bloqueando. Pode ser coisas nossas também, tá? As de ouros. E cavaleiro de ouros. Como eu falei ali para Ares, me deem só alguns segundinhos aqui para eu analisar. Só tem um arcano maior, que é o arcano central, que é o aspecto da luz, tá? 1, 2, 3, 4, 5. A gente tá bem equilibrado aqui, o aspecto da luz e da sombra, certo? Eu vou tentar trazer os aspectos também da sombra de todo, da gente, porque eu também sou taurina, como vocês, tá? Mas no sentido da gente entender também o que pode estar atrapalhando, o que a gente tá fazendo, como a gente tá vendo a circunstância, ok? Na diagonal principal, que de certa forma é o potencial, a gente tem o rei de espadas, a carta da força. O rei de espadas pode ser uma energia de alguém, sim, pode ser uma projeção aqui, tá? E essa pessoa, se tem essa relação, é uma pessoa extremamente racional, é uma pessoa que tem bastante ardilosa, mas mais do que ardilosa, ela não é exatamente boa com pessoas, tá? Ela é uma pessoa bastante mental, é uma pessoa que sabe tomar uma atitude no sentido, talvez estratégica seja a palavra, tá? Uma pessoa bastante estratégica, certo? E a gente abre com essa energia. Pode ser também que Touro, para lidar com essa situação, precise usar de sua estratégia, certo? Ponto. Vamos tentar ver as outras questões. Mas a questão central é a carta da força. A força fala de vitória, também fala muito de desejo, né? Nessa questão de relacionamento com Touro, seja você solteiro ou alguém que esteja num relacionamento, o desejo é meio que o ponto central. Eu não sei se é o desejo de Touro pela pessoa, se é o desejo da pessoa por Touro, tá? Mas essa questão do desejo é muito importante. Então, por exemplo, vamos supor que da perspectiva de Touro aqui, Touro precisa ter desejo. Então, de repente, um relacionamento onde Touro não está mais com o desejo é complicado para ele. Ou para ter um relacionamento novo, essa pessoa precisa atrair Touro de alguma forma, que tem esse aspecto físico, tá? Bom, inclusive aqui nessa diagonal principal, os próprios anjos trazem vitória, lealdade, tá? Luz. A palavra vitória aparece aqui 2 vezes.
Só que a gente termina com o aspecto da sombra, né? Que é o Cavaleiro de Ouros. Ahn, E aqui tem algum tipo de situação de confusão. Ok. Me parece que Touro procura uma pessoa, de certa forma tem o aspecto do desejo, então vai ter também um aspecto físico, mas de alguma forma Touro está se perdendo. Não parece uma bússola? Mas a ideia é que aqui é como se Touro tivesse sem o seu radar, tá? É como se as coisas estivessem tão lentas que elas parecessem paradas e Touro não sabe se está avançando ou não numa questão de relacionamento, sabe? Quando o Cavaleiro de Ouros fala de alguma coisa que tem que ser construída de maneira bastante lenta, né? Pode ser também que a questão do tempo aqui seja complicado, tá? Talvez Touro tenha muito desejo e quer que as coisas aconteçam de maneira lenta. Bom, vamos lá. O que mais que a gente tem aqui, tá? Quando a gente fala do Rei de Espadas, depois o Valete de Ouros, então aqui tem um arquétipo, pode ser que você esteja procurando uma pessoa como o arquétipo do Rei de Espadas, pode ser que você seja esse Rei de Espadas e está procurando alguém de uma maneira muito racional, vai começar a fazer sentido também isso, tá? De certa forma, você quer começar um relacionamento, um Valete de Ouros, você quer começar um relacionamento, nem que seja uma amizade. Ou pode ser que você queira muito um relacionamento onde você comece dentro de um aspecto de ideias, né? Ah, então essa pessoa, ela tem que ter os mesmos ideais que eu tenho, eu preciso que essa pessoa tenha, que a gente tenha esse lado da comunicação bastante fluido, tá? Então talvez vocês queira isso, mas ao mesmo tempo, o 8 de espadas fala que para aquilo que você deseja no centro, que é a carta da força, que vai falar desse desejo, claro, é a mente direcionando o desejo, mas tem o desejo, né, pessoal? Não é a mente apenas ela trabalhando ali, como se isso aqui fosse uma grande estratégia. Quando a gente está falando de relacionamento, é claro que a gente tem o aspecto racional, ele é importante também, tá? Porque senão a gente se entrega às coisas, né? As coisas podem se desequilibrar. Mas é muito importante que você permita que os desejos aflorem, tá? E o 8 de espadas está falando do quê? Que de alguma forma vocês estão presos na sua própria armadilha. Você talvez tenha idealizado um relacionamento, quer começar um relacionamento, mas está batendo de frente aqui com seus próprios desejos, tá? Ou você se entende com seus desejos, entende? E aí faz muito sentido esse 5 de paus aqui, olha, aquilo que está atrapalhando, porque isso é seu. Eu tenho desejos, mas eu não os assumo, tá? Ou pode ser tabus que você tenha, ou pode ser medos que você tenha, certo? E aí esses medos ou esses tabus não permitem que você entre em contato com esses seus desejos, tá certo? Com essa sua força primordial aí. E aí o que acontece? Ao invés dessa mente simplesmente direcionar essa força, ela está bloqueando, tá? Então você está bloqueando o seu próprio desejo. Só que o centro da sua questão é o desejo. Então é alguém que tem muito desejo e acha que vai ter um relacionamento aí aonde eu vou controlar a situação, tá? Eu vou pensar, eu vou controlar. Me parece que tá complicado isso, né? Por quê? Porque com o 9 de paus, você vem tentando fazer isso faz tempo e parece que não vem dando certo, né? Parece que deu certo uma época, depois não deu certo. Por quê? Porque o que vai dar certo mesmo é o Cavaleiro de Copas, tá? É permitir que alguém se aproxime, que alguém faça uma comunicação de amor, que fale eu te amo, que você fale eu te amo, que você se comunique amorosamente, certo? Que você se abra, né? De alguma forma, ok? Agora, a gente tem aqui bem nesse aspecto uma tentativa de controle, né, racionalidade, uma questão analítica. Tá muito forte que você tá usando muito mais o seu lado analítico, ao invés de usar o seu lado amoroso, certo? Então, às vezes você quer controlar algo que você não conhece nem de si mesmo, né? O 5 de paus pode ser também aspectos meus que eu não conheço. Então, você tá tentando controlar forças que você não conhece. Pode ser que você tenha que vivenciar essas forças, esses desejos, para você depois falar, bom, agora entendi mais ou menos aonde eu vou, quais são as minhas fronteiras, e agora, de repente, eu tenho mais subsídios, vamos dizer assim, para eu poder vivenciar isso, tá? Eu sinto que a tentativa de controle está efetivamente te atrapalhando, certo?
E é interessante porque esse nove de paus que tá com um aspecto da sombra, ele fala que vocês são lutadores aqui, que tem muita fé no que você acredita, tá? Ahn, e são muito fortes, ou seja, quando você. É bem touro mesmo, quando você põe um negócio na sua cabeça, entende? Na verdade, esse negócio às vezes acaba sendo seu próprio inimigo, porque você tem dificuldade de mudar uma ideia, né? Essa que é a verdade. Para você vivenciar algo, você vai ter que dar um boom aqui na sua cabecinha, ter que dar abrir ela um pouquinho, para você parar de criar esses obstáculos, entende? Não sinto que o cinco de paus aqui. Claro que na prática pode aparecer situações antagônicas, mas de alguma forma elas estão vindo, antes de mais nada, de uma situação, pelo contexto, não é uma carta única, uma situação sua de não aceitar os seus próprios desejos, então você se bloquear. Então você está nesse conflito, né? Você quer vencer, você acha que esses desejos são seus inimigos. Pode ser que você tenha vivenciado alguma relação no seu passado aonde você seguiu o seu desejo, só o seu coração. Lembra que a gente tem que equilibrar realmente. E você pode achar que tenha perdido, né, alguma coisa, para aquilo foi doloroso para você, e você falou assim, você fez uma continha rápida. Ah, eu segui os meus desejos, me ferrei. Então, desejo é ruim, ponto. Né? Fez essas matemáticas burras. A gente faz essas matemáticas burras, né? O desejo não é ruim, desejo é uma coisa que faz você seguir atrás, entende? Mas ele tem que ser consciente, né? E nesse processo da consciência, aí sim é interessante o rei de espadas. Mas ele não pode ser o dono do processo, entende? Você precisa entregar também as suas emoções, abrir o seu coração. Só que, de alguma forma, esse coração vai ser aberto através do desejo, entende? Meio que só o seu emocional, veja que quase não sai cartas de copas aqui, sai o cavaleiro de copas apenas, né? Então, quando a gente tá falando de relacionamento aqui, tem muita carta de espadas, de fogo, e depois, e depois vem ouros, né? Tem ouros também que vai falar dessa coisa prática, do dia a dia, cotidiana, né? Então, a gente tem pouca energia do sentimento, então é preciso sentir. No relacionamento, tem que sentir, né? Talvez você esteja achando que um relacionamento é um negócio. Aí no negócio a gente consegue, de alguma forma, controlar esses sentimentos, né? E a gente tem que controlar, mas não anular. Aqui tá, me parece que você está anulando, tá? Tem alguma coisa também aqui que te bloqueia? Porque esse Diamond aqui, ele é interessante porque para você é como se você criasse, ele causa terremotos, como se você criasse destruição na sua vida, tá? Quando alguma coisa avança, você destrói. Se você sente desejo, você bloqueia. Então, quando você começa a avançar, quando você começa a avançar, alguma coisa se destrói, que é material, porque o terremoto vai falar daquilo que é material. Então, e o material é muito importante aqui, porque a gente tem um demônio famoso, que o pessoal aí faz os pactos para ser milionário, né? E de alguma forma, você não está alcançando a sua prosperidade porque você boicota a sua prosperidade. Entende? A sua prosperidade não está indo para frente, Cavaleiro de Ouros, porque você boicota a sua prosperidade. Por quê? Porque você, de alguma forma, olha só o que está bloqueando aqui. Você espera que alguma coisa volte. Você não se conforma que alguma coisa foi embora, tá? O que não era para você, enfim, tá? Teve algum desejo seu, alguma coisa que foi muito intensa que foi embora. E você não se conforma com isso. E você vive insistindo. É porque você talvez tenha tido consciência de alguma coisa, né? E achou que aquela relação daria certo, mas não era para ser aquela relação. Eu falo isso para minhas clientes. Algumas vezes aparecem essas energias. Quando a gente tem, por exemplo, no visão geral do amor, isso aparece no passado, por exemplo. Quando você tem um relacionamento tão marcante, tá? Ruim ou bom, a gente tem dificuldade de desenvolver relacionamentos no presente. Por quê? Se for muito ruim, a gente fica traumatizado. Se você sentir algo muito bom, você fica preso lá, querendo reviver aquilo, tá? E a gente tem como viver, inclusive, coisas talvez até mais importantes, deixando a vida acontecer, tá? Pode ser que aqui no caso de touro, você vivenciou algum desejo muito intenso no passado, de alguma forma não foi legal, não terminou bem, ou não foi do jeito que você queria, e você achou desejo ruim, ponto. Vamos pôr um xizinho aqui, e não é assim que funciona, tá?
E o que que acontece? Como é que você se boicota? Como é que você cria essa destruição, esse terremoto? Quando você começa, ó, o Cavaleiro de Copas avançar, tem desejo de avançar no amor, você, alguma coisa acontece. Eu acho que, e tem uma palavra isso na psicanálise, né? Quando você, é aquela coisa, ah, não quero de jeito nenhum ir para uma festa, mas eu disse que eu ia. E aí eu deixo, fico deixando para última hora até que acontece alguma coisa na minha casa. Ah, eu me cortei, ah, não sei o quê. Por quê? Porque no fundo é como se você tivesse com essa tensão e você provoca isso porque você tem medo, ok? De se entregar, tá? Ahn, e aí afeta, inclusive, esse aspecto material. Agora, pode ser aqui, ao 5 de paus, alguma coisa de fora? Até pode ser também. O 5 de paus também pode falar de situações externas, né? Aonde eu tenho ali, eu posso ter, para aquilo que eu quero, tinha muitos concorrentes, alguém pode ter feito aqui nesse aspecto, né? Você confiou em pessoas que não davam para confiar, você tinha desejo por alguém, mas você tinha desejo mais um monte de gente, tá? Por quê? Porque provavelmente nesse relacionamento existe aqui muita abundância, ok? Poder e abundância, tá? É isso. De alguma forma também você pode estar negando poder e abundância, porque você pode ter estado num lugar ou numa situação onde havia poder e abundância, de alguma forma para você. Esse poder e abundância pode ser muitos aspectos, tá? Para cada pessoa vai ter um significado. E você levou um tombaço, tá? Não deu certo, entende? Então você tem que se conectar com a abundância. Ah, eu tava contando para vocês, às vezes a gente sonha, viveu alguma coisa, achou que aquilo era a nossa vida, que tinha que ser daquele jeito. Às vezes aquela pessoa tinha um arquétipo que a gente tinha que trabalhar, tá? Então vamos supor que você conheceu alguém no passado que tinha abundância, poder, enfim, tal, tinha muito desejo, aí porque o poder também pode ser sexual, né? Então tinha muito, muito desejo. E aí não deu certo. Você achou que aquilo era a última o último suco de laranja do deserto. E não era, tá? Por quê? Porque aquilo era uma vivência preparando você. Aquela pessoa tinha um arquétipo, mas não era a pessoa da sua vida. Provavelmente a pessoa da sua vida que ela detém algum tipo de poder, tá? Para você, tá? Que vai desde o aspecto material, que tem o aspecto material. Então pode ser o quê? Então uma pessoa, por exemplo, vamos falar uma coisa simples, tá? Mas pode ser mais complexo. Uma pessoa bonita e que você tenha desejo, né? Que tenha muito prazer aqui físico envolvido. Ok. Mas pode ser também uma pessoa que tem algum tipo de estrutura material. Pode ser uma pessoa que tem algum tipo de poder, ou de repente pode ser um cargo mesmo, tá? Então você se atrai por esse tipo de. Ou você até quer isso pra você, não só num relacionamento, pra você. Você pode ter negado, inclusive, tudo isso pra si mesmo, essa abundância. Por isso que, para muitos, porque eu li, nossa, o mês passado foram muitos taurinas e taurinos, obrigado, um beijo para todas as minhas clientes né, e todos os meus clientes. A gente teve, eu vi, né, nas leituras essa questão das perdas, então pode estar bem explicado aqui. Pode ter tido uma pessoa num nível muito pessoal para você, e você se entregou aos seus desejos, né? E de alguma forma não deu certo. Deu certo enquanto deu, é que aquela pessoa, ela estava te preparando para você vivenciar algo maior, ela estava te despertando alguma coisa. Teve algo que você vivenciou, Touro, que te despertou um desejo para você vivenciar muitas coisas, tá? Que sim, tem um aspecto do prazer aqui, né? E da mas um prazer consciente, né, orientado. Só que de alguma forma aquilo desequilibrou. Então, como o seu desejo é que as coisas sejam estruturadas, você considerou que o desejo era ruim, mas não era, tá? Aquela situação, aquele relacionamento foi muito intenso mesmo, te desequilibrou, exatamente. Criou aqui te trouxe, é como se fosse um grande terremoto, né? Te desestruturou todo completamente. Mas agora você fica repetindo esse padrão quando chega algo que realmente é para você, tá? Agora vamos falar se tem alguém aqui. Tem alguém aqui, gente. Tem alguém aqui e tem alguém aqui chegando. Tem alguém aqui que já pode estar na área, entende? Só que para você conseguir vivenciar essa relação, você tem que parar de se proteger, achando que todo mundo pode ser o seu inimigo, né? Ou que essa pessoa, né? Inimigo no sentido que essa pessoa, ela vai te causar algum dano, tá? E a questão é a seguinte, que na verdade você fica completamente desorientado. Você pensa que você tá indo para um caminho, mas no final das contas você se desorienta. Por quê?
Porque essa sua, essa sua sombra é tão forte, talvez esse seu medo, ou esse seu bloqueio que você criou, né, no seu racional é tão forte que quando a coisa começa a evoluir, alguma coisa ruim acontece. Então, pode até ser que você, né, não esteja conseguindo trabalhar. Você pode estar ficando doente, por exemplo, uma questão física, doença, né? Então, eu fico doente e tudo mais, tá? Mas eu sinto aqui que você fica muito desnorteado. Agora, eu vou fazer aqui, pode ser porque tem uma... Áries e Touro, Áries e o signo de Touro vem tendo uma... Principalmente a leitura de outubro parecia bem complementar. Uma questão bastante próxima. Não tô dizendo que a pessoa é de Áries, mas pode ter esse arquétipo de Áries lá, então você pode ter Áries no mapa forte, tá? Pode ser que aqui tem alguém que quer que você aqui fique desnorteado, desnorteada, tá? Para quê? Para você aceitar o poder da pessoa. Talvez você tenha uma prosperidade aqui, né? A pessoa não quer que você tenha porque ela pensa que você vai ficar independente. Isso tem muito a ver com a leitura de outubro, acho que setembro vem se repetindo essa energia. Só que isso é bobagem, entendeu? Na verdade, se a pessoa está fazendo alguma coisa nesse sentido, ela tá jogando querosene no fogo, sabe? Ela não tá melhorando a situação de Touro, ela tá fazendo com que Touro traga toda a sua sombra para reagir a isso. Porque pode ter havido aqui, numa relação passada que não deu certo, que a gente já comentou, que você ficou doente, você perdeu dinheiro, você perdeu seu emprego, aí depois você se apaixonou por um colega de trabalho. Isso aí ferrou sua vida estava indo bem, te prejudicou. De repente você estava num relacionamento, tá? E você conheceu alguém que realmente tinha um lado físico que talvez no seu casamento você não tivesse. Isso te desequilibrou, né? Acabou fazendo com que você terminasse o casamento e também no final das contas não deu certo esse outro relacionamento. Você ficou mais perdido, ficou perdido aqui, né? Porque essa carta tá falando que vocês estão desnorteados quanto ao amor. Tá? Por quê? Porque estão marcados por um relacionamento ali que afetou o seu campo material. Então, para quem está querendo conquistar Touro ou está com Touro e quer que dê certo, quanto mais você achar que, então Touro ali, se a pessoa precisar de mim, ela vai se abrir. Vai ser pior, porque você está ativando todos os gatilhos de Touro aqui. Você vê que, entende? Vem com força esse rei de espadas aqui na racionalidade. Sabe? E acaba que para todo mundo com esse cavaleiro de ouros a coisa fica lenta, ao invés de ser mais rápido, certo? Então o que precisa aqui? Precisa pro lado de Touro dar vazão, entender que nem todo mundo é igual, permitir vivenciar, acreditar também no seu lado, na sua luz, tá? Pode ser que aqui você queira também se reconciliar com alguém, ou talvez seja importante você se reconciliar consigo mesmo, tá? Que você comece outras amizades, talvez você tenha que ter um círculo, né? Ou pelo menos uma pessoa que você confie. Pode ser que você esteja no momento que você se sinta muito desamparado. Eu não tô vendo essa carta exatamente aqui, mas o Valete de Ouros fala que eu quero começar uma relação onde eu possa confiar, eu quero ter amizade primeiro. Lealdade é muito importante para Touro aqui. Certo? Só que, de alguma forma, a maneira como você criou todo esse processo bate de frente com o seu desejo. Você quer muito construir um relacionamento lento, mas você também tem pressa com a carta da força. Você quer viver hoje, você tem desejo. Você tem que considerar os seus desejos, Touro, nessa sua equação que o Rei de Espadas fez. Agora, você pode estar lidando com uma pessoa bastante racional, objetiva, analítica. Pode, tá? Só que aí essa pessoa não está considerando os seus aspectos. Ou ela tá, só que ela tá achando que o resultado no cálculo dela vai dar A, mas vai dar B. Entende? Não dá exatamente aquilo que você quer, tá bom? É isso. Beijo, fiquem com Deus e até mais.